Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então, continuando aí esses autores geopolíticos, né, referentes ao texto 2 do Vanderlei, né? Então, a gente viu o Meehan, Alfred Meehan, sobre o poder marítimo, né, e do imperialismo americano. E agora a gente vai ver o Mackinder, né, do imperialismo britânico. Talvez esse seja o autor mais conhecido, né? A teoria geopolítica mais conhecida entre todos aí que publicaram, né? Ou referente a essas potências, né? Então, Mackinder, a gente vai ver sobre a questão da teoria do Heartland, né? Bastante conhecida. Então, essa parte é importante, né? Que ele, então, vai desenvolver a proposição aí, né? Do poder terrestre. Então, primeiro, aí, o título aí, né? Desse capítulo, né? Olha lá, Halford, John Mackinder, o coração continental e o realismo geográfico, né? Então, primeiro esse contexto do Mackinder, né? Ele está ali do final do século XIX, né, para o século XX, pós Segunda Guerra Mundial. Ele morre ali, terminada ali um pouquinho, terminada a Segunda Guerra Mundial, né? Então ele atravessa um período importante da... Gente, meu nariz está coçando aqui, só um pouquinho. Desculpa. A gente não pode colocar nem a mão no rosto mais, né? Ainda bem que é a distância. Então ele atravessa um período importante, assim, do final do século XIX, pega aquela fase do imperialismo clássico, né? O início do século XX, ali os primeiros anos. Então ele pega esse período de, como é que fala, de aumento da tensão, né? Entre esses imperialismos que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial. Ele pega o entre guerras, né, que é um período ali meio de paz armada, né, e pega o período da Segunda Guerra Mundial. Ele morre ali logo terminada ali a Segunda Guerra Mundial, ele morre. Então ele pega um período bastante conturbado, né, um período chave nesse processo de expansionismo aí das potências europeias, né, que elas vão se industrializando, consolidando o Estado-nação, e aí vem esse expansionismo, né, de busca aí de territórios no mundo todo, né, para expandir esse capitalismo que se expande junto com o Estado, como o Vanderlei começou o texto, né, esse texto 2, o discurso geopolítico. Então, esse contexto que ele vive, né, ele era geógrafo mesmo, né, o Mackinder era geógrafo, professor na Universidade em Oxford e Londres, né? E era membro do Parlamento Britânico. Então ele tinha uma atuação aí bastante grande, né? Também política, né? E dá para ver isso na obra dele, né? Ele não separa muito esse papel político do papel de professor, né? E como o Vanderlei coloca, né? Foi um dos principais a fazer esse movimento, né, de sair da geografia acadêmica, né, não sair literalmente, né, mas de formação acadêmica da geografia, né, e tem bastante publicações, né, tanto na Inglaterra quanto fora, bastante conhecido, né, a produção acadêmica do Mackinder. Então, além da Inglaterra, né, e ele fazer essa trajetória entre a geografia acadêmica e a geografia política, né? Isso vai ficar bastante evidente no que ele defende. Vamos ver isso aí mais para frente. Então, primeiro esse período, né, esse contexto dele aí que ele vive, né, que vai ser fundamental. A gente só vai entender essa obra dele, né, nesse contexto, se a gente souber contextualizar realmente esse período, né, que ele vive.
e que é bastante intenso, né, em termos de conturbado, né, em termos de conflitos, tensões, disputas entre esses imperialismos todos, né. Então, a obra mais importante dele é o Pivô Geográfico da História, né, de 1904, quando ele apresenta, né, esse artigo na forma aí de oral, né, na Real Sociedade Geográfica lá, Royal Society, Geographic Society lá, britânica, né, e gera bastante controvérsias, debates, discussões, né, esse artigo dele. Vai ser mais importante aí desses na linha de geopolítica, né, o que ele vai trazer lá. Vamos ver, a gente vai falar dele aí mais para frente, né, só a introdução agora. Agora, então, nesse atuação dele, né, tanto quanto professor de geografia, quanto de político, né, membro do parlamento, atuante, né, ele é um pouco como o Ratzel, ele vai fazer a crítica que os geógrafos estão ali num caminho meio ingênuo, né, de não ver assim, o conteúdo geográfico como estratégico, né, e por isso que ele vai cair na geopolítica, né. Ele critica, né, falta de engajamento, né, dos geógrafos, né, nesse contexto nacionalista e de imperialismo, né, da sua contribuição nesse período de disputas, né, olha lá, e uma falta de visão estratégica global, né, que a geografia acadêmica ela vai, né, assumindo esse caminho acadêmico, entrando nessa estrutura acadêmica, nessa burocracia acadêmica, nesse universo próprio acadêmico, e se afasta das questões estratégicas, né, que envolvem esse conhecimento espacial aí nesse contexto conturbado que ele vive, né. Então ele está chamando a atenção para, né, os geógrafos eles ficarem atentos, né, abandonar essa posição ingênua aí, depois a gente vai ver isso direito, né, ele assume essa posição pragmática, né, que alguns vão chamar de o realismo, né, contra um certo idealismo lá, que acredita na democracia, que os problemas vão ser resolvidos democraticamente, como lá naqueles países de democracia liberal como a Inglaterra, né, ele fala, vocês estão marcando ponto, né? Que os países estão se armando aí até os dentes e vão vir com tudo, não vai ter debate não, né? Quem não se preparar vai sofrer as consequências, né? Esses países de regime autoritário, né? Ditaduras, vêm com tudo, né? Quem que ele está se referindo aí? Justamente? A Alemanha, né? A Alemanha consolidada, se industrializando, superando a Inglaterra, né, em capacidade econômica, militar e sem muito mundo colonial, né, o mundo colonial, né, e aí vai vir com força, né, e aí fala, abre o olho aí, a gente tem que se preparar para esse contexto aí, né, que vai abalar aquele equilíbrio, né, de poder mundial, né, aquele equilíbrio instável, né, tênue, né, do poder mundial, baseado nessas potências aí, né, um sistema meio caótico de países e um oligopólio de potências, né, tentando liderar esse sistema. Bom, vamos lá falar mais para frente. E também uma característica importante que ele vai trazer, ele vai contrariando toda a linha geopolítica da época, por isso que a teoria dele, né, proposição, vamos dizer assim, né, a proposição dele vai ser importante, né, como a excepcionalidade, né, em relação aos ingleses. Ele vai defender o poder terrestre, né, é interessante isso, né. O Meehan, que
fez toda aquela proposição do poder marítimo, né, para lançar as bases daquele o imperialismo americano, ele se apoiou no poder marítimo da Inglaterra, né, a grande potência marítima do século XIX aí, nesse século XX é a Inglaterra, né, saiu vencedor aí dos conflitos com a França nessa disputa por esse domínio mundial, né. Esse poder marítimo contra um poder, né, que a gente já visto meio anfíbio, né, e continental da França. Então, em vez do Mackinder defender o poder marítimo, né, fazer toda uma teoria aí geopolítica sobre o poder marítimo, não, ele vai falar sobre o poder terrestre, né. Bom, e aonde não é a Inglaterra, né? Se a Inglaterra é o poder marítimo, quem é o poder terrestre que ele está enxergando? Ele também não é a França, né? Que ele está enxergando aí, ascendendo como uma grande força mundial, né? Vamos ver isso aí. Eu peguei também aqui, ó, esse trecho aqui, ó, Concepção Histórica Geográfica, né? É do autor Leonel Itaúsu Melo, né? Do livro Quem Tem Medo da Geopolítica. Tá? Ele era um cientista político, ele morreu poucos anos atrás. Um cientista político que desenvolveu a carreira dele, né, acadêmica, nesses estudos geopolíticos. E esse livro é um clássico, né? Quem tem medo da geopolítica, eu acabei escaneando, né, esse livro e vou deixar lá no Google Sala de Aula, tá, gente? Quem tiver interesse, tá lá escaneado, né, para pegar nesse período aí, se tiver um tempinho para ler, sem compromisso, né, ele escreve de uma forma bem atrativa, né, assim, é fácil de ler, corrente, né, não é aquela leitura enfadonha, ele convence a gente ali da importância do assunto, né, as aulas dele também eram assim, né, então ele é muito legal de ler, né, um livro assim, não enrola muito, né? E aí ele vai desenvolver essas teorias do poder marítimo e do poder terrestre. E depois as outras teorias lá uma teoria meio híbrida, né? Do Spikeman e depois dos outros autores, Brzezinski, e vai avançando até o final da Guerra Fria, né? As principais teorias geopolíticas. Quem tiver interesse, o do Haushofer também, né? O Haushofer é um exemplo de que vai usar a teoria, vai adaptar a teoria do Mackinder para a Alemanha, né? Então ele vai falar do Haushofer também, aquele período clássico, né, da geopolítica, todo aquele período clássico ele vai falar. Então é um livro bem legal, né? E aí ele vai desenvolver esse capítulo do Mackinder, né, o Leonel, dentro dessa estrutura aqui, ó, que eu vou falar um pouquinho, né? O próprio texto aí do Vanderlei vai acabar seguindo um pouco essa estrutura, né? Então, primeiro, né, o Mackinder, ele traz essa concepção histórica e geográfica, né? A abordagem dele é sempre uma concepção histórica e geográfica, mas de uma forma bem determinista. Vamos tentar entender isso aí, né? Então, 3 características principais nessa concepção aí, né, do Mackinder, segundo o Leonel. Primeira, a visão do mundo como um sistema político fechado, né? Então, vamos falar disso aí já. Segunda, ideia de história universal baseada na causalidade geográfica, né? Aquele determinismo geográfico, né? Que ele vai ser acusado. 3. Luta pela supremacia entre o poder marítimo e o poder terrestre, né? Isso ao longo da história sempre, né, vai defender lá, houve uma disputa entre um poder marítimo e um poder terrestre, né? Como Mackinder vai apresentar, né, nesse artigo aí que ele apresentou lá na Real Sociedade Geográfica. Então, vamos lá desenvolvendo mais ou menos essas três argumentações principais do
da abordagem do Mackinder, né? Claro, né, gente? Sempre aqui um resumo, né? Quem tiver interesse, tem muito material, tem os próprios artigos do Mackinder. Todo mundo fala de geopolítica, né? Então esse é o momento mais rico, né? O texto mais rico aí para entender aí essas proposições, né? Então, primeiro, olha lá, né? Final do século XIX para o início do século XX, né? O que o Mackinder está falando? Ó, terminou a era colombiana, né? Ele tem esses termos, né? Ele conhece esses termos assim, né? Meio slogan, né? Ele era meio político, né? Então tem umas frases assim meio eloquentes, né? Tenta convencer a gente, né? Colocar a posição dele, né? Defender a posição dele. Então tem uns termos meio grandiosos assim. Então ele coloca ao fim da era colombiana, né, no mundo, isso repercute, né, ela é caracterizada, então, o fim dessa era colombiana, então um período pós-colombiano, um sistema político mundial fechado, né. Então, para a gente isso hoje é muito evidente, né, o mundo hoje está tudo articulado, tudo conquistado, né, a globalização integrou esses espaços, claro, de forma desigual, mas integrou, né? Articulou esses espaços, os fluxos, as redes estão aí circulando no mundo inteiro e assim por diante. Essa economia mundial, né? Capitalista, a telemática aí, né? Articulando todos esses espaços. Mas, então, no período que ele estava colocando isso, era, como o Leonel fala, era uma declaração audaciosa, né? Ele fala até revolucionária, né? Esse momento aí. Então, para nós isso é muito claro, mas no período do Mackinder, esse processo está se consolidando. Então, que ele está... Por quê? Porque tinha uma visão do mundo que era economias regionais, não muito bem articuladas, cada economia regional dessa, né? Com outras economias regionais. Essa visão de um sistema mundial, embora está pressuposto, né, o capitalismo avançar até cair nessa globalização, então, mas no período que ele está afirmando isso, né, você vê, teve todo um debate sobre a globalização na década de 80, 90, né, lá em 1900 estava falando, Mackinder, né, vivemos num sistema mundial fechado agora, o que tinha para descobrir, ocupar de territórios no globo terrestre já foi descoberto, ocupado, né? E a economia mundial se articulou aí, o barco a vapor não depende mais da força dos ventos para circular aí pelos continentes, né? A ferrovia, né, as estradas de ferro, as ferrovias transcontinentais, né? A locomotiva, as estradas de ferro, mas não só isso, né? As ferrovias transcontinentais articulando aí esses continentes, porque antes era na base do cavalo e do camelo, né? Como ele falava. Então esse período revolução científica aí, mecanização dos transportes, evolução dos transportes, né? E aí já chegando, já anunciando aí, né, gente, o avião. Então esse espaço ele ficou, entre aspas, menor, né? Mais articulado. Mas ele está colocando isso agora de uma forma mais enfática, né? Esse processo. Muita gente ainda não tinha muita noção desse processo. Então, quando ele está colocando isso lá no artigo dele, em 1904, né? É uma revelação, é uma afirmação forte, né? Ele está antecipando muitas coisas que vão vir, né? E chamando a atenção, principalmente dos políticos da Inglaterra, né? Dos estrategistas, para essa nova configuração mundial que está vindo, né? Então acabou o fim da era colombiana, dos descobrimentos, né? Dessas navegações, e agora você tem um sistema político fechado. E isso é importante, por quê? O que ele quer dizer com isso?
conflito em algum canto do mundo, seja mais afastado do mundo, vai ter implicações no resto do sistema mundial. Lembra que todo canto do mundo tem um Estado nacional, né, ocupando um território, seja onde for. Não é isso? Então, o conflito mais afastado, localizado, regional que seja, né, aí no espaço mundial, ele vai ter implicações no resto do sistema mundial de países, de poder, nesse equilíbrio de poder entre os países e aquelas potências, 6, 7 potências mundiais que tentam organizar esse espaço mundial, né, impor seus interesses, né, ordenar esse espaço mundial é impor seus interesses, né, e suas estratégias sobre os outros dominados, né. Então, ele está colocando isso, né, um período de conflitos que vão se acirrar. Não tem mais para onde se expandir. E quem retardou nessa expansão vai buscar expandir territorialmente. E aí, como é que faz? Vai ter que invadir o território de outro. E aí a complexidade desse espaço mundial, da tensão desse espaço mundial, desses líderes aí, né, europeus, potências que vão tentar manter o status quo desse sistema mundial hierarquizado, né, controlado por eles. E os outros insatisfeitos que vão tentar ganhar espaço aí, né, e ganhar poder. Então, esse momento aí é importante, né, o fim da era colombiana dos descobrimentos, né, Colombo, né, ele pega aí como símbolo, e a formação desse sistema mundial fechado, de disputas, de um equilíbrio muito, muito tênue, né, vulnerável. Bom, e aí também dentro daquela linha que ele defende, não do poder marítimo que a Inglaterra controla, né, nesse momento. Olha lá, o foco principal da análise dele, né, está na Euroásia, né? E aí o coração continental desse poder mundial que está se formando está na Rússia. Logo, logo a União Soviética, né? Vamos mudar aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu só mudar aqui o slide aqui, gente. Aqui é um mapinha na projeção polar, né? Tá ruim aqui, né? A área pivô, ó. Então, tá aqui um mapa na projeção. É um mapinha mesmo, que ele tá bem mequetrefe, né? Mapinha da internet. Olha lá aqui a área pivô, ó, na projeção polar, ó. Tá ali no centro da Rússia, planície siberiana, ali oeste dos Montes Urais, pegando um pedaço da Europa Oriental, da parte russa, né? Ó. Uma área periférica a esse coração continental, né? Aqui, ó, também norte da América, né? E as outras periferias aí desse espaço mundial. Então, o coração continental, a área pivô que ele está falando lá no artigo, né? É essa região aqui, ó. Essa região é importante, né? E aí, então, vamos voltar lá. Por quê? Ele vai falar, ó, tão importante para a formação desse sistema mundial na era colombiana, né? Foi as navegações, o período de expansão marítima comercial da Europa, né? Que contornou lá o périplo africano, não é isso? Contornou a África, cruzou lá o Cabo da Boa Esperança e foi chegar na Ásia, rompendo todo aquele monopólio, né, dos árabes que tinha no Mediterrâneo até aquele período, né, e ficou fechada a Europa aí séculos, né, daquele período da Idade Média, rompendo todo aquele monopólio, né, e projetando esse sistema mundial, sistema colonial e mundial, né, e do capitalismo, né, comercial nesse período colombiano que ele coloca, né. Tão importante quanto esse período aí, né, da chegada às Índias, à Ásia, contornando a África, foi a expansão da Rússia para a parte asiática,
para a Sibéria, né? Vai falar lá, não lembro agora, o imperador russo lá do período, né? Gustavo II, não sei. Ele lança, né, essa projeção da Rússia, né, dos russos, ocupando aqueles territórios pouco ocupados, né, dos tártaros, né, região da Sibéria, da Sibéria ocidental e oriental, né? Então ele fala, essa expansão russa aí foi muito importante, né? E junto à evolução dos meios de transporte, né, também, né? A expansão através das ferrovias deram agilidade ao esse poder terrestre, né, de se mobilizar, de ocupar, de se desenvolver, integrar essas regiões. Porque na época lá, como ele falava, do camelo e do cavalo, essa mobilidade ela era inferior à mobilidade do poder naval, né, e do poder marítimo, das potências marítimas. Muito mais eficiente até aquele momento, né? Mas ele fala, tudo bem, como o canal de Suez também foi importante, né, para o poder marítimo ali, cruzar essas áreas aí da Europa para a Ásia, assim por diante, a integração russa pelas ferrovias e as ferrovias transcontinentais, transsiberiana, né? Tem lá a ferrovia transsiberiana, por exemplo, transcaucasiana também, foram fundamentais para a integração daquele centro do poder que ele vai enxergar mundial, ali naquela região, com recursos, com espaço, que pode avançar para tudo que é região aí da Ásia Oriental, Sul da Ásia, Oriente Médio, Leste da Europa, né? Ela pode se expandir em tudo que é direção, e pode ser também, como é que fala assim, penetrada também, né? De tudo que é direção também, né? No final. Então é uma área chave, estratégica, né? Porque ele vai falar o grande cenário das disputas mundiais, né? O grande cenário das disputas mundiais aí que ele enxerga na história foi a Ásia, não é isso? A Europa e o norte da África, né? Numa visão bem etnocêntrica, né? Do europeu, né? Mas ele enxerga aí esses principais conflitos, né? Essa região aqui central, né? Que ele vai chamar depois de Ilha Mundo, né? Ásia, Europa e norte da África, onde os conflitos mundiais se desenvolveram, né? Principalmente. Então, a Rússia, né? Aquele movimento que ninguém deu muita importância, né? Foi tão importante, ele fala, quanto contornar o Cabo da Boa Esperança, né? Pelo Portugal, né? Por exemplo. Foi uma conquista histórica muito importante, né? Em termos da formação desse sistema mundial que vai, né? Aparecer, né? Aflorar depois aí esse poder terrestre aí, não é isso? Então, o foco dele principal na Eurásia, né? Aquele território que a gente viu aí no mapa, o coração continental e a Rússia, né? E, então, destacando então, a emergência desse domínio terrestre, né? Em função da evolução dos meios de transporte que equilibraram aí a mobilidade, né? A mobilidade dos países potências continentais, né? Ganharam muita rapidez, integração, né? Para articular seus territórios, ocupar outros territórios, defender seus territórios, com a evolução da ferrovia, né? Da locomotiva, das ferrovias transcontinentais. Lembra dos Estados Unidos, né? Ele está articulando lá o leste e oeste, né, as costas leste e oeste, através das ferrovias transcontinentais. E ocupando seu território a partir dessas ferrovias, né? Não ficar dependente de rios que penetravam do litoral para o interior, né, desses continentes, rotas, né, essas rotas de grandes rios para penetrar, fazer a mobilidade
nessas áreas e depender desses cursos d'água, né? Não, a ferrovia, onde ela vai se instalar, claro que tem dificuldade de topografia, né? Do relevo, mas ela contorna, passa o túnel, mas ela vai ampliando sua malha e articulando esse espaço de alguma forma, né? Então ele vê claro que vê um barco a vapor também, né? No sentido do poder marítimo aí também ser ampliado, mas ele vê uma equiparação, né? E até uma vantagem do poder terrestre sobre o poder marítimo, né? Nesse sentido. Ele vê que agora eles ganharam mais eficiência do que o poder marítimo, né? Ele fala, ó, é muito mais fácil um poder terrestre avançar, né? Uma potência terrestre avançar sobre uma potência marítima, né? Do que ao contrário. A potência marítima penetrar, avançar sobre as fronteiras de um poder terrestre, né? Ele vê essa vantagem, né? Estratégica, geoestratégica, né? Do poder terrestre agora, né? Inverteu agora a situação, né? E aí, quem está no coração dessa área principal desse cenário mundial de disputas, né? Entre Ásia, Europa e Norte da África, a Rússia. Território gigantesco, né? Com grandes recursos. E ele vê a Rússia ocupando, a população crescendo, expandindo para aquele território e começa a chamar a atenção dele, né? Vai se constituir ali um poder terrestre muito forte e que vai tentar avançar aí para os outros espaços, né? Para onde ele pode avançar, seja da Ásia, seja da Europa, né? E foi o que aconteceu. Nisso ele não estava errado não, né? Pega lá, a Rússia vai virar a União Soviética, vai articular quantos lá? 17 repúblicas, sei lá, né? Esse é o maior território continental do mundo, 17 milhões de quilômetros, né? Acho que é uma coisa assim, gigantesca, né? Então, olha lá. Área pivô, Império Russo, né? Que ele enxerga como novo polo do poder mundial, né? Se constituindo ali nessa virada, né? A Revolução Industrial vai chegando ali meio atrasado, né? A Rússia é um país agrícola atrasado, né? Mas vai chegando ali a Revolução Industrial vai chegando devagarzinho, claro, não vai ser uma potência industrial a Rússia, né? Atrasada, né? O Marx, por exemplo, esperava que a Revolução Socialista fosse ocorrer num país atrasado, na periferia da Europa, né? Esperava que a Revolução ocorresse num país avançado, industrializado, onde a luta operária já tinha avançado mais, né? Mas foi na Rússia, né? Que esse processo vai avançar e com o próprio socialismo, né? Não sei, Lenin falava alguma coisa, o socialismo é ferrovia mais eletricidade, uma frase assim, não lembro agora, né? Bom, então, ele enxerga, ao contrário do que todos esperavam, né, que ele ia falar sobre o poder marítimo, né? Então ele está falando desse poder terrestre ascendente aí, e que vai se construir com uma força oponente muito forte contra o Império, contra o poder marítimo, né? O Império Britânico. Então, olha lá, ó, e o medo que ele tinha, né? O medo que ele tinha de uma aliança entre a Rússia e a Alemanha, né? Porque a Alemanha já era o país mais industrializado na Europa, construindo uma frota naval que só perdia para a Inglaterra, era a segunda frota naval. Então era muito forte a Alemanha nesse período. E ela não aceitava aquela divisão colonial, né? Como o Bismarck falou, né? Eles chegaram atrasados nessa partilha mundial, só tinha sobrado pântano e deserto, né? Para a Alemanha. Ela não ia querer ficar para trás, né? E vinha com um projeto expansionista, né? Grande. Então, imagine uma aliança com essa potência industrializada, Alemanha, né? Com poder militar muito grande,
com a Rússia, com os recursos, com espaço, né, territorial gigante, petróleo, carvão, ferro, que a gente imaginar de recursos naturais, né, população, imagina ali, é bem ali, né, no centro, né, a área pivô mesmo, entre a Alemanha e a Rússia, né, desse cenário de conflitos históricos. Então, assustava o Mackinder, né, e não deixou de ser, em parte, verdade. Teve antes da Segunda Guerra Mundial, houve um acordo da Rússia, né, da União Soviética, já no período, né, com a Alemanha, era o Pacto Ribbentrop-Molotov, né, os dois lá, ministros lá do exterior desses dois países, fizeram esse pacto de não agressão naquele período, né, que era bem típico ali, né, do período aí da Primeira para a Segunda Guerra, uma série de alianças desses países, né, eles vão se aliando ali, formando blocos rivais que vão estourar na Primeira e na Segunda Guerra, né, vai cair lá na Tríplice Entente e Tríplice Aliança, não é isso? Esses blocos que eles vão buscando se coligar ali para coibir a expansão do outro, né, impedir a expansão do outro, equilibrar o jogo de poder, mas isso depois vai desembocar lá nas duas guerras, né? Então, e aí, nessa apresentação dele aí do artigo, né, que o Vanderlei está colocando, né, nesse momento, ele sofre uma série de críticas, né, de presença que estava lá. Muitos falam, é uma pena que não estão aqui os membros do governo, né, para assistir a palestra, né, tal. Seria importante assistir, debater aí e tal, né. Muita gente reclama, né, a ausência, né, de membros políticos estrategistas, né, a palestra aí do Mackinder aí nesse momento, foi histórica, né. Enquanto outros vão falar, precisa relativizar isso, porque a Inglaterra é uma ilha, né, e se a gente comparar com o território russo, pequenininha, né, mas que conseguiu essa conquista desse espaço mundial gigantesco, né. Então, isso depende também das tecnologias, né, da sua força militar, tecnológica, de controlar esses territórios. Não depende só necessariamente por isso que, da extensão continental e assim por diante. Claro que não está só falando isso, né, Mackinder, mas também isso era importante. Por isso que dessa questão que o Melo está falando lá, né, da causalidade geográfica, né, essas características da Rússia, a centralidade, a posição dela, tamanho, recurso, acesso a tudo que é áreas, né, daí desse coração continental, a partir dessa área pivô, né, ele enxergava que isso era fundamental, Mackinder. E outros falam, se a Inglaterra conseguiu expandir tanto, né, o Japão, que é uma ilha, também lá do lado da Ásia pode controlar esse expansionismo russo, né? E houve a guerra, né? Nipo-russa, né? Os japoneses ganharam, foi no início do século XX aí, né? Isso foi um dos fatores da decadência da monarquia lá russa, né? A perda da guerra. Então, muitos vão criticar, né, essa posição do Mackinder, né, como um exagero, né, desse peso da posição política, da posição territorial, né, sobre os outros territórios. Não, precisa também ver as outras condições, né, as outras condições que características, né, desenvolvimento econômico, tecnológico, né, o avião já está chegando, né, vai romper um pouco isso também, né, essa disputa histórica, né, entre um poder naval e um poder terrestre, né, vem para bagunçar um pouco isso, né, o poder aéreo, mas ainda nesse período já é previsto, né,
mas é previsto, ainda é muito pouco, né? O uso do avião na Primeira Guerra Mundial ainda é pequeno, né? Na Segunda, sim. Mas naquele momento que ele está falando, né? Então, isso tem um peso, né? Então ele sofre críticas, né? Muitas críticas que não era bem assim, né? Tem que considerar outros fatores, né? Esse determinismo geográfico da Rússia que vai desembocar necessariamente nessa ascensão, né? Como um polo mundial muito forte. Mas no final ele não estava errado não, né? Então ele sofre muitas críticas nesse período, né? A partir desse artigo dele. Mas muitas coisas se confirmaram, né? Então, voltando aqui, né? Essa visão do mundo como sistema fechado, acho que a gente já falou um pouquinho, né? A outra ideia lá do Leonel, né? A ideia da história universal baseada na causalidade geográfica, né? Que era isso, né? Essa posição da Rússia aí tendo um peso muito grande, né? Ele via também essa questão, a Europa, ela é como se fosse uma península da Ásia, né? E ao longo da sua história, ela sempre foi sofreu invasões, né? Sempre foi controlada pela Ásia. Pega lá, a expansão do Império Mongol, do Império Turco-Otomano, dos árabes que fecharam o Mediterrâneo lá, cercaram a Europa naquele período feudal lá, que a Europa não era secundária, né, no poder mundial. Um monte de feudozinho atrasado, tudo fragmentado, né? Naquele período medieval, disputas ali infinitas daqueles principados, ducados, sei lá mais o que, né? Economicamente pobre demais, né? E ao longo da história sempre sofreu essas invasões que vieram da Ásia, né? Então ele estava, a Rússia aí está se projetando como, né, esse poder euroasiático, né, da Rússia, crescendo o olho aí na Europa de novo, né? Ocidental aí, vocês têm que abrir o olho, né? Então, ao longo ele sempre enxergou isso, né? Como esse peso da história, né, asiática, agora tem a China, né? O Japão também, né? Uma potência sobre a Europa, né? A Europa que foi, ao longo da história, né, um apêndice, uma península, né, dos povos asiáticos no final, né? Então ele enxerga esse peso muito grande da geografia e da história, né? Ele vai resgatar no artigo dele vários conflitos, né, entre um poder marítimo e um poder terrestre, né? Os gregos contra, né, os gregos um poder marítimo contra os persas, um poder continental, e assim vai, né? Império Romano contra lá os cartagineses, né? Então ele vai dar uma série de exemplos históricos aí, né, ao longo dos séculos, como então essa causalidade histórica e principalmente da Ásia sobre a Europa, né? E então aí o que eu já estava falando é o terceiro característica aí que o Leonel está destacando, a luta, né, pela supremacia entre o poder marítimo e o poder terrestre. Então essa bipolarização, né, histórica aí ao longo dos séculos entre uma potência marítima e um poder terrestre, né? Então ele vê essa bipolarização ao longo do tempo, né, entre esses poderes. Bom, e isso vai desembocar depois da Segunda Guerra exatamente nisso, né? A Guerra Fria, a bipolarização do poder mundial entre a União Soviética e Estados Unidos. Mas aí um outro geopolítico vai falar melhor naquele contexto, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, é o Spykman, né? Que já entra a questão do poder aéreo. Mas vamos aqui no Mackinder, né? Seguir o Mackinder aqui. Então ele teve críticas, né? Teve apoio também, claro, né? Era um artigo polêmico, né? Dessa excepcionalidade do poder terrestre e não do marítimo, né? E não da Inglaterra e da Rússia. E ele já está anunciando
os conflitos mundiais que vão vir aí, né, a seguir. Então, a posição dele, que é importante aí, né, é sempre essa posição pragmática, né, daí que vai vir essa ideia do realismo político, né, que ele defende. A gente tem que ter essa produção acadêmica, mas a gente tem que ser pragmático, tem que ter um senso estratégico, né, do nosso conhecimento para, no fundo, defender os interesses da potência lá, né, britânica, né, do país dele. A gente pode ser bobo achar que os outros vão vir negociar na base da democracia. Eles vão vir como império, como ditaduras, né, regimes autoritários, e que não tem essa ideia de soberania dos povos, né, e assim por direitos lá de liberdade, fraternidade, igualdade da Revolução Francesa, né? Eles vão vir passando o trator, né? Então, ele defende essa posição realista, né? Isso vai estar ao longo da geopolítica, esse debate entre realistas e idealistas. Idealista é esse que acredita nos ideais da democracia liberal, que vai resolver esses problemas, né, através da diplomacia, do acordo, né? E ele já fala, abre o olho, isso aí vai dar ruim, né? E foi o que aconteceu, né? Aí os conflitos vão vir depois. Então, vem a Primeira Guerra Mundial, né? Que aqueles imperialismos todos, aqueles expansionistas todos, inevitavelmente desembocaram, né, os conflitos da Primeira Guerra Mundial. E aí, acabando a Primeira Guerra Mundial, ele vai atualizar o artigo dele, lá em 1919, né, vai publicar esse artigo aí, a Democracia Universal, né. Que, né, aí já é a Revolução Socialista na Rússia, né, e essa expansão russa aí para o Báltico, para a região ali do Cáucaso, né, formando a União Soviética ali logo a seguir. Então, é o medo dele, sempre o medo dele de já tinha esse acordo, né, entre os alemães, né, controlando a Europa Central, né, numa posição estratégica também, como potência continental, e a Rússia controlando ali a Eurásia, ali, né, o resto da Europa Oriental e a Ásia ali, da Sibéria, né, até o Pacífico. Então esse era o medo dele, né, e a defesa dessa posição mais estratégica, pragmática, né? Se o Ratzel falava como que era o censo geográfico, né? A população tinha que ter um censo geográfico, né? O Mackinder está falando de um censo estratégico. Olha, ele está falando da Alemanha. A Alemanha colocou ensino de geografia desde o ensino básico até a universidade, né? O povo está lá desenvolvendo a questão da nacionalidade, do território, da defesa do seu território, né? Desse nacionalismo forte. Essa é outra questão, né? Esse nacionalismo está se formando também, esse período, está se consolidando, né? Principalmente pós a Revolução Francesa. E Alemanha, Rússia, que são países multiétnicos, né? Esse nacionalismo está se consolidando ainda. Então, ele fala, ele como geógrafo, né? A Alemanha fez uso da geografia aí, né? Para o desenvolvimento dessa união do povo, né, que vai defender o seu território. Né? E os ingleses, né? A gente viu a Inglaterra, a geografia dela é bem fraquinha, né? Vai por essa sociedade geográfica, não vai muito pelo ensino, né? Como colocou lá o Capel, não é isso? Então, o que ele está colocando lá, né? Nesse artigo aí da Democracia Universal. Deixa eu pegar aqui só o nome do artigo aqui, gente. Só um segundinho.
né? O que ele está colocando aí, né? Ele está defendendo o... Então, só abrir aqui. A ideia de democracia como um sentido geopolítico, né? A ideia de democracia como um sentido geopolítico. A página aqui, a página da Mackinder, 77. Não no sentido do ideal da democracia, né? Mas no sentido geopolítico da democracia. Aqui, ó, né? Deixa eu voltar até. Vamos lá, democracia, né? Idealistas e realidade, né? É isso, traduzindo aqui direitinho aqui, gente. Deixa eu ampliar aqui. O artigo dele lá depois, né? 19, ó. Ideais democráticos e realidade, né? O artigo aqui. Ideais democráticos e realidade. Então, nesse artigo ele vai atualizar o artigo dele de 1904, né? Trazendo essa questão da democracia no sentido geopolítico. Democracia como ideais aí, tá, de liberdade, aquela coisa toda, né? Cidadania, participação. Democracia burguesa, né? Representativa. Não democracia direta. Mas se preparando para enfrentar esses países que não são democráticos e vêm, né, com a força militar, um domínio, né, um imperialismo muito forte, né? Então, por quê? Ele está vendo lá um fascismo ascendendo, o comunismo ascendendo na Rússia, o fascismo em outras regiões, né? Regimes de ultraconservadores que vão ascender aí nesses períodos entre guerra, não é? O nazismo, fascismo na Itália, e que tem muito apoio. Vide no Brasil hoje, né? Esse pessoal de extrema direita, né? É um conservadorismo assim radical. Então, naquela época, muito mais naquele período de disputas entre capitalismo, socialismo, né? E esses fascismos que estão ali surgindo naquele momento. Então ele falou, a gente precisa defender a democracia como ideologia, né? Vender essa democracia para esses povos aí, né? Como os Estados Unidos faz até hoje, né? A liberdade desses povos, né? Não sei o que, ele sempre está falando, esses povos têm que ter liberdade, livre iniciativa, livre comércio, né? Essa é a ideologia que esses países capitalistas potências defendem, né? Claro, essa democracia liberal, né? Que eles têm o controle desse espaço mundial e que eles vão vender suas bugigangas para o mundo inteiro, né? Então, essa liberdade, né, de mercado, de atuação que eles defendem, né? Só começar a contrariar os interesses deles, eles são os primeiros a passar por cima dos próprios ideais deles mesmos, não é isso? Vide lá o Trump, né? Olha o murinho lá, né? O muro, ou quem quer entrar nos Estados Unidos. A liberdade é para eles vender mercadoria para o mundo inteiro. Agora, para entrar lá não é tão liberdade assim, não é isso? A cortina lá cortina, como chama? Tinha a cortina de ferro, né? Dos países socialistas na Europa, né? E depois vai ter a cortina de ouro da União Europeia, que não vão querer deixar entrar os imigrantes, né? Das antigas colônias, né? Até hoje aí, né? Então, é a liberdade que ele está defendendo aí como ideal para vender para esses outros povos, né? E para o seu próprio povo, né? Não embarcar nessas outras ideologias, né?
sistemas que vêm se colocando aí de uma maneira muito forte, né? Socialismo, né? O nazismo, que já está aí botando as asinhas de fora, né? Nesse período aí que ele está escrevendo, atualizando o artigo lá de 1904. Então, nesse momento aí também que se define a democracia no sentido geopolítico, né? Olha lá, o conceito geopolítico de geografia, nesse sentido, vender esse regime, né, que eles defendem, né, porque esse é o regime mais adequado para esse capitalismo mundial, né? Abertura de fronteiras, né? Nesse sentido, livre mercado e assim por diante, né? Então, falar, a gente precisa vender melhor nosso peixe aí da democracia, porque os outros aí não têm esse ideal de democracia, não. E estão vindo com força, né? Que mais? Ele vai atualizar também, né, o artigo dele lá, né, da área pivô, ele vai transformar nesse conceito aí de Heartland, né? Heartland, não deixa de ser o coração continental também, né? Terra, coração, não é isso? Território, coração central, olha lá. Então, porque aqui, se aqui era a área pivô, não é isso? Olha aqui. Se aqui é a área pivô, né? Ele vai atualizar esse conceito da área pivô para o Heartland aqui, ó, que é mais ou menos que a fronteira da União Soviética, ó. Uma expansão para todo o resto aqui da Ásia, aqui, ó, oriental, né? Sibéria Oriental, ó. Norte aqui da Mongólia e aqui para a região, ó, do Cáucaso aqui, né? A União Soviética sempre buscou essa saída aqui, ó, para o Mediterrâneo, né? Para o Índico, né? Ocupou o Afeganistão durante um período, né? E aquelas repúblicas aqui, ó, dessa região do Cáucaso, ó. Armênia, Azerbaijão, não é? Geórgia. Aqui desse lado aqui do Mar Cáspio, ó, Cazaquistão, né? Uzbequistão, os que estão da vida aqui, né? Então ele atualiza o conceito lá da área pivô para o Heartland aqui, ó. Né? Vai ter geopolíticos brasileiros, esses generais aí, Golbery e os outros aí, eles vão tentar achar o Heartland na América do Sul, por exemplo. Né? É um sub-Heartland, vamos dizer assim, né? Então, ó, em torno do Heartland tinha esse anel marginal, ó, crescente aqui, ó. O entorno do Heartland, ó, sul da Ásia, China, né? Oriente Médio, a própria Europa aqui, ó, né? E o anel marginal externo aqui, ó. O anel insular ou marginal externo aqui. Ele colocou 1904 aqui, mas o Heartland ele é de 19, né? Então a data aqui não está muito correta. Não. Olha lá, a área pivô, né? Mas a área pivô aqui é o Heartland, tá, gente? Os mapas da internet não confio muito. Que já está pegando a União Soviética, né? Quase inteira, né? E esses conceitos aqui da teoria do Heartland, ó. Anel, círculo marginal crescente, né? Aqui. E as terras de fora, externa ou insular crescente aqui, ó. As Américas, África subsaariana, Oceania, né? Essa região bem exterior aqui insular. Né? Então ele vai atualizar o conceito dele, né? Principalmente para a questão da União Soviética, né? Que é a expansão, né? Que ele vai caracterizar então como Heartland, né? E essa questão da democracia como no sentido geopolítico, no sentido realista, né, que ele defende, né? E olha lá, a preocupação dele, né, sempre com uma aliança entre os soviéticos e os alemães ali, que seria um império imbatível, né? Com todos os recursos naturais e espaço aí, né?
no mundo. Para esse aqui, ó, né? A Alemanha aqui na Europa Central e a União Soviética aqui, ó, pegando boa parte da Eurásia, com acesso a muitas regiões aí da Eurásia, né? Menos ao norte ali que é cercado, que é gelado, né? Mas também que ela era poderia ser acessada também externamente, né? Ocupada externamente. Então, o medo dele era essa aliança aqui do Império do Mundo formar, né? Que ele ia falar, ó, quem domina o Heartland domina essa área principal, né, histórica de conflitos no mundo principal aí, né? Eurasiana. Vamos voltar lá na frase que é melhor, que eu não vou lembrar de cabeça, mas é nesse sentido, ó. Quem domina a Europa Oriental, quem domina a Europa Oriental comanda o Heartland. Quem domina o Heartland comanda a Ilha Mundo, né, que é aquele pedaço da Eurásia e norte da África. Domina a Ilha Mundo. E quem domina a Ilha Mundo domina o mundo, né? Tem aquelas frases de efeito dele, né? Então, era a preocupação dele, né? A Europa Oriental ali com a Alemanha, numa aliança com a União Soviética. Mas não deu certo essa aliança depois, né? Depois da Segunda Guerra Mundial lá. Stalin, quem lá? Os líderes, né? O Churchill, quem que era? O De Gaulle lá da França, né? Os vencedores dessa Segunda Guerra Mundial acabaram repartindo o mundo em dois aí, né? Bom, mas, eu já estou falando da Segunda Guerra Mundial, mas ele está ali pós Primeira Guerra Mundial, né? Então, a frase alerta dele aí desse momento, né? Que foi o que aconteceu, né? O mundo acabou sendo dividido aí entre uma potência continental, a União Soviética, e uma potência marítima, os Estados Unidos, vencedores aí da Guerra Fria, né? Da Segunda Guerra, né? Que vão constituir aquele momento de Guerra Fria ali na final da década de 40, né? Um poder marítimo, um poder terrestre. E um polo muito forte que é a União Soviética, não é isso? Lá no Heartland. E com expansão ali para os territórios da Ásia, né? Da Europa Oriental, né? Foi o que acabou se constituindo, né? Então a teoria dele é muito importante, teve muitas repercussões, influências, né? No mundo inteiro, como teoria geopolítica, como eu falei, né? Os generais latino-americanos ficaram buscando um Heartland, o pessoal vai buscar o seminário lá sobre Brasília, capital da geopolítica, né? Eles buscavam, então, o que seria o Heartland na América do Sul? Brasília estaria mais próximo desse Heartland, por isso construir a capital numa área estratégica, né? Eles buscavam essa Heartland na América do Sul. Então, essa via a influência dessa produção aí do Mackinder, né? Por exemplo, né? O Haushofer, depois a gente vai ver lá o general alemão Haushofer, que influenciou em parte, né? O Hitler, né? A política expansionista nazista, também, ele vai beber lá na teorização do Mackinder. Então, muito importante, tá, pessoal? Quem tiver interesse, então, repetindo aí, fazendo a propaganda, pegue um livro lá anexado do Leonel, né? Pegue o capítulo do Mackinder, né? Tem o do Meehan, tem o do Mackinder, né? E tem o dos outros lá também, do Spikeman, do Brzezinski, eu não sei falar o nome direito não, mas é do poder americano também. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, pela paciência, e vamos tocando em frente aí, né? Nesses tempos bicudos aí de confinamento, né? Até mais, pessoal. Obrigado.